Vamos mergulhar na história de uma das fabricantes mais inovadoras do mundo. Uma empresa que começou sua jornada de um jeito bem inesperado. Não com motores, mas com teares para a indústria da seda. Pois é, como que uma fábrica que revolucionou a indústria têxtil se transformou numa lenda do mundo dos motores? A história da Suzuki, olha, começa num lugar que ninguém imaginaria. Para entender isso, a gente precisa voltar lá para o comecinho do século XX, no Japão. É lá que a gente conhece um jovem chamado Michio Suzuki, filho de agricultores de algodão que tinha um sonho que ia muito, mas muito além dos campos. Olha só que interessante, em 1909, o Michio Suzuki, que manjava muito de carpintaria, cria um tear a pedal que era, pasmem, 10 vezes mais eficiente. Aí ele funda a Suzuki Loom Manufacturing Company. A coisa deu tão certo que nos anos 20 a empresa já era famosa no mundo todo, exportando para a Ásia inteira. Mas o espírito de inventor dele não parava, né? Em 1936, ele já estava em segredo projetando um carro. Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial e, claro, todos os projetos de carros foram por água abaixo. A fábrica teve que mudar completamente o foco e passar a produzir munições. Agora imagine o cenário: Japão pós-guerra. Tudo devastado. As pessoas precisavam desesperadamente de um jeito barato e simples de se locomover. Foi aí, no meio desse caos, que a Suzuki enxergou a chance de ouro para finalmente botar em prática aquele sonho antigo de construir veículos. E olha que curioso, o primeiro motor da Suzuki não foi para uma moto não, foi para uma bicicleta. Em 1952, eles lançaram o Power Free. A ideia era genial. Um motorzinho 2 tempos que podia ser instalado em qualquer bicicleta comum. Pronto, um transporte motorizado super barato. O Power Free foi um sucesso tão absurdo que, em 1954, a Suzuki já estava fazendo 6.000 unidades por mês. Foi esse estouro que fez a empresa mudar de nome para Suzuki Motor Corporation. Ali era oficial, eles tinham entrado de cabeça no mundo dos motores. Para atender a demanda por carros econômicos, a Suzuki apostou numa categoria bem japonesa, os K-Cars. Basicamente, o governo criou essa classe de carros bem pequenos com motores menores e, em troca, eles tinham um monte de vantagens, tipo impostos e seguros bem mais em conta. E assim nasceu o Suzulite. Com seu motorzinho de 360 cilindradas e 16 cavalos, ele era muito mais do que um carro. Era um verdadeiro carro do povo, um símbolo de esperança e mobilidade para uma nação que estava se reerguendo. É uma baita jornada até aqui, né? E olha, antes da gente ver como a marca foi e conquistou o mundo, aproveita essa pausa rapidinha para se inscrever no canal e já deixar aquele like. Assim fica por dentro de outras histórias incríveis como essa. Feito? Beleza, então vamos lá, porque com a base sólida no Japão, era hora de mirar no mercado global. Para conquistar o mercado global, a Suzuki sabia que precisava provar seu valor. E não havia lugar melhor para testar a qualidade da sua engenharia do que no perigoso e competitivo mundo das corridas de motocicletas. A estratégia foi muito clara. Primeiro, provar a qualidade entrando na lendária corrida da Ilha de Man em 1960. Depois, alcançar a vitória, o que aconteceu em 62 com o piloto alemão Ernst Degner. Com a vitória no bolso, era hora de estabelecer presença, abrindo a primeira filial nos Estados Unidos em 63. E, para fechar, expandir a produção com a primeira fábrica fora do Japão, na Tailândia, em 67. Um plano executado com perfeição. Só que aí, nos anos 70, surgiu um problema: a preocupação mundial com a poluição. Os motores de 2 tempos que queimam óleo junto com a gasolina e soltam mais fumaça começaram a ser mal vistos. A empresa precisava, e rápido, de uma solução nova e mais limpa. E a solução veio em grande estilo com a série GS. Foram as primeiras motos de alta cilindrada da Suzuki com motor 4 tempos. A GS 750 foi a primeira 4 cilindros da marca. Ela não só resolveu o problema das emissões, como estabeleceu um novo padrão de potência, suavidade e uma durabilidade que se tornou lendária, definindo as superbikes da Suzuki por décadas. Agora vamos falar dos veículos que realmente transformaram a Suzuki numa marca mundialmente famosa. De um 4x4 pequeno e valente a uma moto que simplesmente quebrou todos os recordes de velocidade. Em 1970, a Suzuki teve uma daquelas ideias que mudam o mercado para sempre, sabe? Criando uma categoria de veículo que ninguém tinha sequer imaginado que seria possível. A pergunta foi: e se fosse possível juntar a economia e as vantagens de imposto de um K-Car com a robustez e a capacidade off-road de um Jeep? A Suzuki não só se fez essa pergunta, como foi lá e encontrou a resposta. O resultado foi o Suzuki Jimny, o primeiro 4x4 compacto do mundo. Ele se tornou uma lenda instantânea, dominando seu segmento de forma absoluta desde o primeiro ano que foi lançado. A rivalidade das pistas acabou indo para as ruas.
No final dos anos 90, a guerra para ver quem fazia a moto de produção mais rápida do mundo estava no auge. E a Suzuki estava prestes a dar a resposta definitiva para essa briga. A Hayabusa não apenas quebrou o recorde de velocidade. Ela o pulverizou, atingindo incríveis 312 km por hora e redefinindo completamente o que era uma moto de alta performance. Para se ter uma ideia do impacto, a Hayabusa era tão absurdamente rápida que forçou um acordo de cavalheiros entre as fabricantes para limitar eletronicamente a velocidade das motos, colocando um ponto final na guerra pela velocidade. De teares que multiplicavam a produção a máquinas que desafiam os limites da física, a história da Suzuki é uma prova de inovação constante. Mas, parando para pensar, qual dessas invenções foi a mais revolucionária? Se essa jornada pela incrível história da Suzuki foi interessante, não esqueça de deixar o like e compartilhar esta análise. Agradecemos a companhia e até a próxima!